E sejam bem-vindos de novo ao Pode Voar Podcast. Olha só, a gente estava conversando com o Thiago Ferreira, né, gente? Aquele papo super louco sobre inglês. Que é possível, sim, você aprender inglês. Não tem idade, não tem mito, não tem dificuldade. Todo mundo tem uma certa dificuldade, mas não é impossível. Não é esse bicho de sete cabeças. E agora, eu e o Thiago, a gente tem uma visita muito maravilhosa, por sinal. É uma comissária brasileira internacional de bordo, né? Mora lá na Flórida. E vai bater um papo com a gente aqui agora. Seja muito bem-vinda, Renata Martins. Obrigada, é um prazer estar aqui, um prazer imenso. A gente tá tentando marcar há muito tempo. Muito tempo, né? Gente, desde o ano passado desde a gente conversa sobre fazer alguma coisa e graças a Deus, deu certo. Eu já tô ouvindo bem, então eu vou tirar esse retorno, né? Porque eu não sei se vai ficar bem não. Vocês falam aqui no comentário aqui embaixo se eu fiquei bem de headphones ou não. Headphones é fone de ouvido, né? E outra coisa também que eu quero falar pra vocês. Eu comecei a fazer esse conteúdo de rede social ano passado, né? Depois que eu comecei a estar mais sólido com a minha profissão. E eu fazia conteúdo na internet, no Instagram, igual a Renata também faz às vezes. E as pessoas começaram a me seguir, criei amizades e tal. E hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial também, que eu vou convidar para fazer parte desse episódio. Cris Torres vai sentar aqui com a gente hoje, é minha seguidora fiel. Curte tudo, comenta, já me deu uma caneca na primeira vez que eu vim aqui, sem antes gravar o podcast no Brasil. Seja muito bem-vinda, gente. Aplausos pra minha seguidora top do coração. Ela não tava esperando por isso, não foi combinado. Não foi. Mas você merece essa cadeira. Primeiro de tudo, eu quero te agradecer por sempre me motivar, mandar mensagem, né? Tá apoiando, compartilhando e fazendo parte desse projeto aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, imagina. Ela é toda fofa. Não vai chorar, não. Que ela vai fazer eu chorar aqui. Gente, olha, vamos conversar hoje, porque eu adorei, né, as perguntas que as pessoas mandam. E eu vejo também no Instagram, às vezes a gente, né, tem as pessoas que falam: será que eu posso ser contratado pra falar inglês? Mas eu não falo inglês, eu não falo espanhol. E tem outras pessoas que também são seguidores, como a Cris, e às vezes quer aprender também, né? O viajante que quer ir pra outro país e não sabe como comunicar. Então, Thiago, a responsabilidade já é sua de explicar pra gente. Eu quero ouvir um pouquinho da Renata. Renata, como é que foi isso? Como é que você foi parar lá nos Estados Unidos? É uma longa história, viu? Não, então resume. Tá, vou resumir, porque senão... Eu sou atriz formada no Brasil, né? Então, fui para fazer cursos preparativos lá, para fazer um dinheirinho e voltar para investir na minha carreira de atriz. Ui. Acabei ficando lá. Eu tinha conhecido meu ex-marido aqui no Brasil e reencontrei ele lá e acabei ficando. Você reencontrou... Ué, peraí. A história... Tu entendeu essa, Thiago? Louca. Ela... Encontrou ele lá de novo? Eu reencontrei Mas lá. você parou aqui no Brasil. Eu conheci aqui em 2013. Aí, em 2016, eu fui pra ficar 6 meses. Eu ia ficar 5 meses, mais ou menos. E voltar pro Brasil. Aí, reencontrei com ele. Uhum. Aí, a gente, né, começou a ficar novamente. E aí, eu fui ficando. Quando eu vi, É uma história bem brasileira. já estava. Ele, não vai embora não, fica aqui. Eu falei, não, menina, não posso ficar. Não posso ficar. Eu não tenho documento. Então, caso de Dei novo aquela contigo. pressão, sabe? Yeah. Aí ele, não, caso com você, eu te legalizo. Mas ele é americano? Ele é americano. Ele é brasileiro-americano. Então, assim, ele já mora lá há 30 anos. Sabe? Fui pra lá com 17 anos. Nossa, Quase que 30. legal. Isso é muito bom. E como é que surgiu esse negócio de querer ser comissária, menina? Porque de atriz, modelo, de influenciadora... Comissária por quê? Olha, já me chamava muita atenção a profissão de comissária, porque eu viajava muito no Brasil com turnê. Uhum. Eu fazia as peças, então eu viajava pro Sul, pra Minas, e era tudo de avião. Então, eu achava aquele mundo incrível, né? Eu olhava as comissárias super bem arrumadas, da Azul, da Latam, fazia amizade. Eu falava, ai, gente, se eu não der certo como atriz, eu vou virar comissária. E é engraçado que a gente fala isso às vezes, Te né? joga pro universo E as coisas, joga né? pro universo as coisas, mas vira a razão da nossa vida. Porque, querendo ou não, é uma carreira muito incrível, né? Como ser atriz, como ser... Qualquer outra profissão no mundo hoje é uma carreira muito boa com o tempo, né? Porque a gente começa como exatamente. cada degrauzinho, mas eu acho que cada degrauzinho vale a pena. E outra coisa, como é que foi o processo pra você de, por exemplo, aplicar e ser chamada pra uma entrevista? Olha, eu defino como muito rápido. Pra mim foi muito rápido. Aconteceu assim, acho que era pra ser, né? As coisas quando tem que ser. Eu comecei a trabalhar de bartender lá em Nova York. Eu cheguei em New Jersey, né? E fiquei 1 ano e meio até mais ou menos eu fazer a documentação toda, chegar o green card, né? E assim que chegou meu work permit,
eu já estava procurando emprego. Eu tinha aplicado para Delta, não deu certo. Só pra falar, Work Permit é autorização de trabalho. Não posso falar nomes, né? Sorry. Não, pode. Só não, a gente tá só pra quem não tá, que às vezes ainda não tá né? seguindo o Thiago e aprendendo inglês, né? Pra saber os termos. E aí chegou minha permissão de trabalho, exatamente. E eu falei assim, vou começar a, né, mandar currículo, que a gente fala application lá, mas pra mandar currículo. E eu falei, não tem nenhuma experiência, mas vamos lá. Só que lá é totalmente o oposto, né? Aqui você tem que estudar pro curso. Exato. Agora não é mais, né? Não, agora né? no Brasil, você não precisa de curso de aviação, né? Você pode fazer a prova da ANAC e passar e os outros testes que eles requerem, mas ainda assim é muito bom, né? Porque lá nos Estados Unidos, como é que funciona? Lá nos Estados Unidos é bom porque você já tem uma segurança na sua carreira. Porque você já manda o seu currículo, a empresa já te olha, tem interesse em você, faz uma entrevista por vídeo, já seleciona aqueles candidatos, você vai para uma entrevista face-to-face, que é a entrevista pessoalmente, e dali eles fazem uma dinâmica de grupo, tudo certinho. Para ver como você se comporta. Quanto mais línguas você falar, melhor, que você já sai dali qualificado, que eles fazem o teste de línguas ali mesmo. E daí eu fui para entrevista face-to-face, passei. Você já sai pro treinamento com um conditional job offering, que é É um período probatório, né? Tipo assim, a gente fica tipo experiência, né? Que você tá com curso, você tá ali. Só que você já tá empregado. É. Se você passar todas as etapas do treinamento, eles já investem aquele dinheiro em você e já paga hotel, paga alimentação, paga tudo e você já sai empregado. E a empresa, cada empresa nos Estados Unidos, elas te dão o curso, né? Exatamente. Tipo, você não precisa pagar extra. Não precisa pagar por fora. Não, você faz então qualquer empresa. É muito legal, porque é um incentivo pra você, né? Por exemplo, só não passa quem não se dedica, eu acho. Exatamente. É chatinho pra nós que não falamos o inglês maternamente, né? Não é a nossa língua materna. É porque tem muitos Porque tem muita informação, é muita, né? Mas não é impossível. Você ali, se você focar, né? Você absorve, eu tentei absorver o máximo de conteúdos possíveis, deixei rede social pro lado, foquei naquilo ali naqueles 45 dias e é muito intenso, né? Você tá falando intenso. uma coisa... Gente, pra eu tirar a rede social foi uma coisa louca. Eu até falei com a Cris, né, Cris? Eu te mandei mensagem. Falei, Cris, eu vou sair um pouquinho das redes sociais, eu ficar um pouco de fora, porque a dedicação é muito importante. Como o Thiago também falou sobre essa questão da linguagem. Tem a consistência e também tem aquela coisa de você querer mesmo vivenciar esse negócio. E como é que foi essa tua experiência com o inglês? Você já foi falando inglês pra lá? Eu falava o inglês, só que eu achava que eu falava ótimo. Nice to meet you. Né? What's your name? What's your name? How are you? Gente, eu lembro que falavam how are you pra mim a primeira vez. Eu lembro que a moça chegou pra mim, eu fui num chá de como é o nome que a pessoa vai casar? Chá de cozinha? Chá de cozinha? Não, quando a mulher tá solteira, gente. Despedida de solteira. Foi. Eu cheguei lá e a moça chegou em mim assim do lado dela. Hey, how old are you? Eu falo mais uma vez, eu assim, né? One more time. How old are you? Aí eu falei, gente, não sei o que ela falou, não. Aí chamei minha amiga Carla. A Carla veio e falei, Carla, a menina falou um negócio que eu não entendi. Aí ela, how old are you? I just asked him, how old is he? And ela falou, Rodolfo, ela tá te perguntando a sua idade. Eu falei, não. Perguntou não, porque eu sei como é que é a idade. A idade é how old are you? Aí elas começaram a rir. Ela falou, meu amor, não é não. Isso aí é lá no Brasil. É o Orkut, o Facebook, The Book is on the Table. Não tem nada a ver. E essa pergunta, ela perguntou a minha idade. Era assim pra você também quando chegou lá? Era assim. Eu passei por situações assim muito engraçadas, né? Inclusive no bar. Pediam um cigarro ou uma cerveja e eu... Aí eu procurava cerveja, eu procurava o cigarro. Me pediram um cigarro, eu procurava cerveja. Ele, what are you doing? Like... Aí eu, I don't know. Aí eu falei, ei, vem cá. Aí você sabe que eu tenho uma história de uma amiga que, olha, ela de babá, ela tava trabalhando de babá lá nos Estados Unidos. Ai, qual estado? Acho que era Carolina do Norte. Por aí. Eu sei que ela era a primeira chefe dela que ela teve nos Estados Unidos. E ela saiu daqui falando inglês, né? Mas chegou lá pro inglês real. E aí, a moça, a chefe dela, pediu para ela fazer, acho que um empanado e usar a farinha que estava na mesa. Farinha em inglês é flour. É exatamente a mesma pronúncia de flor. Flour.
E aí, quando você tá começando, você fica querendo, né? Não decepcionar em nada e mostrar que você domina tudo. E aí, a chefe dela foi embora, ela ficou lá. E ela falou, gente, onde tá essa flower? Ela olhava em cima da bancada, ela não via flor, ela só via farinha, ela falava, gente, mas flower. E aquele negócio, é escrito de jeito diferente, mas a gente fala igual, flower. Eu sei que daí passou o tempo, a chefe dela voltou, chegou e não tava pronta a comida. Aí ela perguntou, o que aconteceu que você não fez? Eu não encontrei as flores pra fazer, não sei o que lá. Falei, do que você tá falando? Deus. A farinha tá aqui em cima. Ela, como assim? Flower, amiga. Diz que a moça ficou brava com ela e tudo mais. E muitas vezes a gente não entende isso, né? Por que a pessoa ficou brava? Principalmente porque pergunta se você não entende. Eu acho que isso é uma das coisas que a maioria tem medo. Achar que se falar que não entende, vai ser escorrachado em praça pública. Não vai. Gente, mas não é melhor falar a verdade. Mas eu não sei o que acontece, porque a maioria tem medo de falar. Medo e vergonha também. Lógico que é vergonha. Porque assim, ai meu Deus, vão me achar burro. Sei lá, né? Vão falar, nossa, não sabe nada. E não é uma vergonha, você tem que errar. Né? O nosso sotaque é uma coisa muito particular. Corrigido. Exatamente. Quando eu falava assim, please correct me if I'm wrong, because... Por favor, me corrija. Porque eu tô aprendi sozinha. Aprendi vendo filme, lendo, né, essas coisas, então fica diferente. As conjugações ficam diferentes. Então, é mais ou menos sou aquele inglês para eles, a gente vamos, né? Ai, a gente então, vamos, eles sabem que você não aprendeu na escola. Nós vai. Nossa, então, nós vai. Então, eles vão falar assim, eles entendem, só que fica totalmente diferente, né? A pronúncia, quando você não sabe falar. O Thiago falou uma coisa muito importante antes, é aquela questão de... Às vezes a pessoa fica frustrada, igual a moça aí ficou frustrada, mas a gente acha que é no pessoal e não é, gente. Porque realmente a pessoa fica confusa do que tá rolando, do que tá acontecendo. E não é isso, não. Confusa, você fala... Nesse sentido, tipo assim, você mente pra alguém. A minha amiga, eu tenho uma amiga nossa que é comissária lá em Chicago, ela contratou uma babá pra ficar com o menino dela. E a babá falou que falava inglês e que tinha carteira de motorista. Ela falava muito broken English, que é um inglês bem ruim, mas ela tentava. Minha amiga falou, o problema não era esse, mas ela também não sabe dirigir. Aí eu falei, gente, que ela colocou a menina no carro e perguntou, dirige, gata? E ela falou, I cannot drive. Eu falei, poxa, mas você falou que não tinha... É que eu acho também que a expectativa que a gente tem do inglês, que a gente tem que oferecer, é muito maior do que o inglês necessário para você realizar muita coisa. Então, assim, é claro, existem níveis de inglês, é muito bom quanto mais você saber, é ótimo para você. Porém, você consegue fazer muita coisa com o inglês intermediário, né? Com então, certeza. muita gente acha, e eu vejo até mesmo com executivos que trabalham nessas grandes multinacionais, que trabalham no Brasil, mas têm contato com outros países, né? A maioria é inglês intermediário. Então, assim, o que ajuda muito é o contexto que você está falando, todo mundo sabe o assunto da reunião, né? E o negócio sai. Então, quando você está lá fora, muitas vezes, eles querem que você fale inglês, mas você não vai fazer uma tese de doutorado ali, né? Você vai, como eu falei, você tem que saber o que farinha é flour e que também é flor e que no contexto você entenda. Mas, se você não souber isso, é só você perguntar, que é fácil de corrigir. Porque como não é aquela... De novo, você não está fazendo uma tese de doutorado, é muito rápido para você ser corrigido e aprender. Exatamente. Você aprende muito rápido com as correções. Então, as pessoas elas têm que tirar esse peso do ombro. Ai, meu Deus, eu tenho que ser o cara que parecer... Quando vierem falar comigo, tem que parecer que eu nasci perfeito, aqui. Exato. Senão vão achar que eu sou burro. O brasileiro fica burro. muito preocupado com isso. E aí, depois que você acha que você pega o inglês, você vai limpo. Se você quiser também perder seu sotaque, porque não é uma obrigação, acho que cada um tem a sua identidade. Eu gosto... Tem um sotaque também. Eu gosto do inglês de soar bonitinho, mas eu sei que tem sotaque também. Hoje em dia, as pessoas não reconhecem que eu sou brasileira. Olha aí. O meu inglês. Todo mundo pergunta de onde que eu sou. Por conta do sotaque. Né? Mas isso é uma coisa que eu sempre tentei limpar, sempre tentei ouvir, né? Mas como você falou do inglês intermediário, quando eu fiz a entrevista para a companhia, meu inglês era super intermediário. E eu falei, meu Deus, não vou passar. E a cobrança começa. Não vou passar, que a entrevista já é em inglês, a entrevista
em português a gente fica nervoso, que é uma entrevista de emprego, né? E eu falei, não vou conseguir. E a gente coloca medos e barreiras que tem gente que até desiste de uma carreira por conta de medo. E às vezes sem nem tentar. Eu falei, eu não já tenho, tô indo. Se eu não passar. Não, já tenho, exatamente. E eu acho que as pessoas precisam entender que, assim, existe um nível de inglês, porque a gente sempre cai naquele dilema. O que é fluência? Como é que eu sei que você chegou à fluência? Porque a promessa dos cursos que estão aí é sempre levar você à fluência. Mas o que é fluente? Uma criança de 5 anos, 6 anos, ela é fluente em português? Quando ela nasceu aqui e falou? Ela é. Mas ela tem aquele vocabulário de uma pessoa de 30? Não tem. Mas para o mundo dela, aquilo é suficiente. Mas o mais importante, tem que ser uma fluência que faz com que você possa aprender no idioma. É isso que, por exemplo, eu considero fluente. Fluente é aquele que consegue aprender inglês em inglês. Então, se você, por exemplo, entrou naquele processo seletivo e a companhia entendeu que o seu nível de inglês é o suficiente, pare de duvidar da companhia, entendeu? Fala assim, legal, eles já sabem, eles têm muito mais experiência do que você não é o primeiro estrangeiro que chegou. Então, eles olham e falam assim, ele tem um inglês suficiente que vai se desenvolver. Vai se desenvolver. E isso daí faz total diferença, porque senão eles também não contratam ninguém. Sim. Tem que entender isso também, né? Sim. Porque outra coisa, não é querendo colocar no spot, não, né? Como a Cris tá aqui, é minha convidada, minha seguidora fiel, top number one. Cris, qual a pergunta que você tinha pro Thiago? Por exemplo... Agora eu quero colocar perspectivas diferentes aqui. Ela como, né, usuária de rede social e uma pessoa que tem interesse em falar inglês. E você que tem uma plataforma onde você ajuda essas pessoas a encontrar essa resposta. Qual foi a pergunta sobre mito? Eu acho que era mito, alguma coisa que você perguntou? Não, é que assim, a gente vê muito, né, nas redes sociais, esse método reverso, né, que eles chamam. O que é o método reverso? Então, eles dizem assim, a criança, como é que você aprendeu a falar o português? Ouvindo, né? Você aprendeu com a gramática? Não, né? Então, o que a gente vai te ensinar? A gente vai ensinar você a falar inglês primeiro e depois você vai aprender a gramática. Gente, como é que é isso? Eu não entendo, não. Tem muito, viu? É verdade isso, Thiago? A minha irmã comprou um, inclusive, porque ela é enfermeira. Um curso? Porque ela queria ir trabalhar nos Estados Unidos. E aí eu vi, e eu indiquei. Eu falei, olha, Mônica, é rápido. Compra, Mônica, é rápido. Influência. Aí ela falou assim, eu acho que não dá muito certo isso aqui. Não consegui, olha aí. Foi um reverso diferente aí. Irmã da Cris pede o reembolso. Ou então fala, vai fazer um jantar lá na sua casa. Eu vou trazer um monte de amiga minha. Porque, que negócio de reverso é esse, Thiago? É verdade? Porque existe essa ideia, que isso é um mito, de que a gente aprende, né? A criança, a gente olha muito para a criança como sendo o excelente aprendedor de um idioma. Isso daí é um equívoco muito grande, porque quando a gente nasce, a gente tem uma aptidão muito forte, necessária para o nosso desenvolvimento e sobrevivência. Então, assim, a criança ela precisa aprender a conversar. Então, biologicamente, ela está preparada para captar sons, olhar expressões faciais, e existe uma quantidade muito grande de estímulos que a criança está tendo naquele início de vida que faz com que ela aprenda a língua materna. Só que quando você está aprendendo a sua primeira língua, lembra que eu falei no outro episódio que você vai ficar quanto tempo aprendendo um idioma? Porque se você gastar o tempo que uma criança gasta para aprender inglês, você aprende em um mês, você está muito bom. Tá? Um adulto aprende muito melhor que uma criança. Acontece que a criança, ela acorda e vai dormir com o pai, a mãe, no ouvido dela. Exatamente. Ai, meu filho bonitinho. E repete. E tem uma coisa que a gente até fala que é natural. Se eu não me engano, acho que em inglês é mumsing, que a gente chama. Que é a linguagem que o ser humano automaticamente muda com o bebê. A gente não sabe por quê, a gente não é treinado. Mas cute, quando a gente vê aquela criança lá, a gente começa a mudar a forma de falar. Então a gente pronuncia diferente, a gente articula com mais peso. Isso faz com que a criança ela consiga perceber o que uma palavra é boa, uma palavra que é ruim. Então, são muitas informações que a gente recebe quando a gente está aprendendo o nosso idioma materno que não dá para eu ensinar você que é adulto, porque você vai querer bater em mim, porque vai ser muito bobo. E outra coisa, você tem 1 hora por dia para aprender, não 24. Então, o que acontece? É só marketing.
Porque é óbvio, você fala, nossa, realmente meu filho, ele tá aprendendo bem português, eu nunca tive que ensinar gramática para ele. Falei, mas você usa outros artifícios que são muito mais intensos para com o seu filho. Isso não dá para repetir com uma segunda língua. Não tem como. Isso daí só acontece com o primeiro idioma e a gente chama esse processo de aquisição de linguagem, porque a criança, ela não sabe aprender. É mais ou menos como se você tivesse um computador e o computador, ele vem em branco. Então você programa, você chama o programador e fala, programa aqui e cria o programa que vai fazer uma função. Aí o programador vai lá, cria esse programa e depois esse programa, devido à programação que o cara fez, ele é capaz de aprender, que é mais ou menos uma inteligência artificial. Você foi lá, programou a inteligência e a inteligência, depois de um tempo, ela consegue entender e criar outros tipos de pensamento que você não programou no início, né? Esse é o nosso cérebro com o primeiro e o segundo idioma. No primeiro idioma, a gente precisa de um programador, que vai ser o nosso pai, a nossa mãe, o nosso avô. No segundo idioma, a gente vai usar todo o nosso conhecimento do primeiro para aprender. E é por isso que é muito mais rápido. Porque eu não preciso falar 35 vezes que isso é microfone, né? Eu falo para você, microphone. Repete, microphone. 2, 3 vezes você consegue falar microphone, entendeu? Agora, saber usar também é outra coisa, porque daí é a questão da frequência que a gente conversou. A frequência vai te dar a maestria no uso do idioma. A frequência não bate nenhum método, viu? Quanto mais frequente, melhor você fica. Qual é o curso que você vai indicar agora, querida? Do Thiago. Aê, por favor, pelo amor de Deus, né? Desculpa pelo prejuízo. Desculpa pelo prejuízo, irmã. Olha, uma pergunta aqui já pra gente, né? O último tópico da nossa entrevista é: tem como ser um comissário internacional sem falar inglês? Não. Não tem. I'm so sorry, mãe. Não. Porque como que você vai passar primeiro numa entrevista com uma empresa americana se você não fala o inglês? Eu acho assim que nesse quesito tem que ser um pouco ainda muito mais do que o básico. Pelo menos o intermediário você tem que ter, né? Porque, por exemplo, até hoje, todos os dias, eu que sou fluente em inglês, eu aprendo palavras novas todos os dias. Mesma coisa pra mim. Todos os dias. Entende? Você pega um americano do sul, você pega um americano lá de Nova York, são palavras diferentes, que nem tem a gente daqui. Eu sou do Rio, vocês de São Paulo. Tem palavra, tangerina, mexerica, mandioca, aipim. Então, as palavras mudam. Você, nossa, é a mesma coisa. Então, Você lembra quando nós fizemos a nossa entrevista de... Porque, gente, fizeram uma de português comigo também, né? Olha só. Elas fizeram de português. E sabe quem foi que fez de português comigo? Menina, foi de um americano. Não, o português... Mas era pra testar o português? Era pra me testar pra saber se eu falava português. Aí eu falei pros meus amigos, eu liguei pra eles, eu falei, gente, ó, eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma entrevista em português. Só que se não passar, eu vou falar que deu teste errado no exame de droga, alguma coisa de meu background check. Porque se eu falar pra alguém que eu não passei na prova de português, eu tô lascado. Tem gente que não passa, tá? Eu sei que não passa. Tem brasileiro que não passa no teste de português. Tem gente que não... Sabe por quê? Vamos fingir aqui que a gente tá na entrevista, pra você que tá aí assistindo a gente, pra você entender como é que é. Hi, Renata, né? Seja muito bem-vinda, tal, não sei o quê. Aí eu vou perguntar pra Renata em inglês. Renata, explica pra mim o que é uma bagagem. Aí ela vai ter que explicar o que é uma bagagem em inglês. Renata, explica para essa criança de 12 anos que está sentada na saída de emergência que ela não pode sentar lá e você vai ter que trocar. E aí ela vai ter que fazer o quê? Responder tudo em inglês. Nesse vocabulário de situações pequenas. Aí eles colocam como a pessoa fala, não, a criança não quer mudar, nem a mãe quer trocar. Não. Como é que você vai resolver esse problema? Exato. E isso em quê? Em inglês. Aí tem uma outra pergunta que eu lembro, era, explica pra gente o que é um compartimento de bagagem. Me perguntaram o que era um guarda-chuva. O guarda-chuva. São coisas pequenas. Então vamos lá. Vamos fazer um teste aqui com vocês agora. Tô brincando, não vou botar a Cris nessa parada, não. Mas vamos lá. Senhores passageiros, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, não. Vamos lá, o capitão mandou uma mensagem. Senhores passageiros, vou pedir para os comissários agora se sentar, porque a gente vai passar por uma área de turbulência e vai ser por volta de 20 a 25 minutos. Então eu peço desculpa para vocês, mas né, agradeço a paciência de vocês. Traduz.
Ladies and gentlemen, that's the captain. You guys need to be seated a little bit. We're going to go through some turbulence. So just please sit down and fasten your seatbelts. It might take a few minutes, so the flight attendants, when it's safe to get up, we're going to be in the aisle. Nossa, que memória boa. Não, mas eu entendi. É isso que eles querem saber. Não só se você fala o inglês, mas se você pode comunicar isso na outra língua. Né? Eu tento. E às vezes eles falam, por exemplo, hoje eu tô de speaker, de português. Então tem que traduzir pro português. Significa o quê? Que ela tá vindo no crew e ela é a speaker, a pessoa responsável pra fazer os anúncios em português. Qualquer coisa que acontece, ela que fala pelo capitão, ou que o purser, porque às vezes o chefe de cabine ele não é brasileiro. Necessariamente não precisa ser uma pessoa brasileira. Mas quem tá no voo, ela e outra pessoa são né, colocadas pra isso. Então isso é muito importante. É assim que eles fazem com a gente. Imagina você explicar o que é um guarda-chuva, uma bagagem, uma coisa muito simples. Então você que tá aí, gente, não fica pensando que é uma coisa de outro mundo, não. Olha pra nós, todo mundo aqui. A gente aprende. Né? A gente aprendeu. A Cris vai aprender também inglês, já vai pegar o curso, vai dar pra irmã dela, na verdade, porque ela já fez, a irmã perdeu uma grana aí com outro concurso errado. Pedro vai fazer de novo, né, Pedro? Pedrão ali, ó, nosso diretor de câmeras. Gente, porque não tem esse segredo. É uma oportunidade, é a realização de um sonho e vai te abrir portas incríveis. Como é que você vai crescer né, pro mundo e se relacionar no mundo e conhecer outros países, porque todo mundo vai falar, mas você não fala. Então, essa é a oportunidade de você adquirir né, esses cursos maravilhosos que o Thiago teve essa criação, essa criatividade, fazer o tempo de tirar. Thiago, muito obrigado de verdade por compartilhar esse pouco de tempo com a gente aqui. Eu que agradeço. Mais informações valiosas, de verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bacana mesmo, né? É um universo que eu também adoro, o universo da aviação, da viagem, que eu acho que sempre quando a gente né, pega a nossa mala, pisa no aeroporto, parece que a gente é transportado para uma outra dimensão. Parece que agora é um momento diferente da minha vida do cotidiano. Então, realmente, é um mundo muito gostoso e em inglês ele é muito maior. É verdade. É muito bom. Eu quero te convidar de volta, porque o que eu quero fazer é o seguinte, a gente que aqui no Pode Voar, situações, lembra daquele caso do casal que foi preso em Miami, que a moça falou, I'm gonna process you, you. Ela falou que eu vou processar vocês. Saída de emergência? Não, porque eles estavam indo pra Cancún. Não, mas eu acho que era saída de emergência. Que ele não falava inglês e tinha que sentar na saída de emergência. Tem tantas situações, então vamos falar sobre isso. A gente também tem um advogado que vai participar com a gente aqui para poder também explicar para os consumidores e viajantes e para as pessoas também que trabalham na aviação, até onde a gente pode ir em relação a isso. Né? Porque é um jogo de cintura muito grande, né, Rê? Muito. É muita gente envolvida. Assim, é estressante para quem está viajando, é estressante pra gente que trabalha com aviação, porque tem que ter muito jogo de cintura e saber lidar com aquela situação para não agravar. E hoje a internet é maravilhosa, mas também nessas coisas todo mundo tá filmando, todo mundo tá documentando tudo. E outra, gente, seja muito paciente com as coisas. Não já chega gritando e batendo na porta. Lógico que a gente entende, no Brasil hoje tem muita dificuldade de tráfego aéreo, ou então às vezes o voo, você chega lá porque você não prestou atenção, porque às vezes a sinalização do aeroporto não é tão boa, e você chega atrasado e perde o voo e não tem como você, sabe? Tem tudo assim, é uma questão de ser resolvido de uma forma. Agora, lógico que tem pessoas que perdem a cabeça. Passagens aéreas no Brasil são extremamente caras, né? Para você viajar no Brasil, às vezes é o mesmo valor de ir para fora do país. Então, a gente quer isso. A gente quer trazer pessoas aqui que possam educar, agregar, ensinar, somar, para que você que está assistindo a gente aí tenha esse entendimento, tenha uma viagem de sucesso, tem uma entrevista de sucesso também para participar, né? E aqui a gente vai trazer a Renata de novo, vai voltar, porque ela vive vindo agora para São Paulo. Cris tá aqui, gente. A Cris tá ajudando a gente agora no Pode Voar. Nossa produtora, se você quer trazer a sua história, quer sentar aqui junto com a gente, bater um papo, fazer pergunta pro Thiago, manda pra gente, porque a gente tá aqui pra vocês, tá bom? Muito obrigado, Cris. Obrigado, Thiago. Obrigado, Rê. Vocês são ótimos. Muito obrigado de verdade. Você que tá aí assistindo esse episódio, compartilha com quem tá com você,
quem você acha que vai se enriquecer dessa conversa, tá? Quer mandar um e-mail pra gente, trazendo a sua história, produção@podevoar.com, tá? Segue a gente no Pode Voar, segue a galera aqui também, que tá aparecendo aqui embaixo, o Instagram deles, pra vocês poderem aprender mais ou fazer pergunta. Pode ser, gente? Opa, com certeza. Pessoal claro. que tá assistindo, manda pergunta pra eles e eles vão voltar aqui de volta, tá? Esse aqui é a sua plataforma onde você tem voz e a gente vai voar junto nesse sonho maravilhoso. Até a próxima.